Minha nora serviu minha comida no prato do cachorro e disse: "Come aí, velha, é o que você merece." Ela esperava que eu chorasse, que eu me humilhasse, que eu comesse calada enquanto ela ria da minha desgraça. Meu filho ficou calado, sentado na mesa de cabeça baixa, fingindo que não via nada. Covarde. Mas eu não dei o gosto para ela. Eu joguei o prato de volta nela. O barulho ecoou na cozinha. A comida sujou a roupa, o rosto, o cabelo arrumado. Ela gritou de raiva. Eu me levantei em silêncio. E naquela noite, liguei para uma pessoa que ela achava que estava morta. Uma ligação. Um nome. E o mundo dela desabou. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Meu nome é Carmen. Tenho 68 anos. Fui professora de português por 35 anos. Criei meu filho com todo o amor que uma mãe pode dar. E na noite em que minha nora colocou minha comida no prato do cachorro, eu finalmente entendi que tinha chegado a hora de agir. Mas antes de contar o que aconteceu naquela noite, preciso que vocês entendam uma coisa. Aquela casa onde tudo aconteceu é minha. Sempre foi minha. Eu e meu marido Joaquim construímos ela tijolo por tijolo, com o dinheiro da construtora que ele levou 30 anos para erguer. Quando Joaquim morreu de infarto há 4 anos, a casa ficou para mim. Era meu lar, minha história, minhas memórias. E foi exatamente essa casa que minha nora Débora decidiu tomar de mim. Tudo começou há 1 ano, quando meu filho Vicente apareceu com uma proposta que parecia ser de amor. Ele tinha 42 anos, era engenheiro civil e estava casado com Débora há 2 anos naquela época. Eu já tinha minhas desconfianças sobre ela, mas guardei para mim. Afinal, que mãe quer ser aquela sogra chata que implica com a nora? "Mãe, a Débora e eu estávamos conversando", Vicente disse naquele dia, segurando minha mão. "A senhora está sozinha nessa casa grande. Não seria melhor a gente vir morar aqui, para cuidar da senhora, fazer companhia?" Eu olhei para Débora, que estava atrás dele com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela era linda, isso eu não podia negar. 36 anos, cabelos escuros sempre arrumados, roupas caras, maquiagem impecável. Tinha se formado em direito, mas nunca exerceu. Parecia não ter renda própria, ou pelo menos era isso que ela queria que a gente acreditasse. Da família dela, eu sabia pouco, só que a mãe morava longe e que o pai tinha morrido afogado numa represa, anos atrás. "Uma tragédia", ela disse uma vez, sem derramar uma lágrima. Na época, achei estranho. Hoje eu entendo. "Seria uma honra cuidar da senhora, dona Carmen", Débora disse com aquela voz doce que ela usava quando queria alguma coisa. "A senhora não deveria ficar sozinha." Eu hesitei. Alguma coisa no fundo do meu peito dizia que aquilo era uma armadilha. Mas era meu filho pedindo. Meu único filho. O menino que eu amamentei, que eu levei para a escola, que eu vi se formar engenheiro. Como eu podia dizer não? "Tudo bem", respondi. "Vocês podem vir." Foi o maior erro da minha vida. No primeiro mês, tudo parecia normal. Débora era educada, ajudava na cozinha, conversava comigo. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram pequenas coisas. Ela reorganizou os móveis da sala sem me perguntar. Trocou as cortinas que eu tinha há 20 anos. Deu sumiço nos porta-retratos com fotos do Joaquim. "Dona Carmen, essa casa precisa de uma renovada", ela dizia. Tava muito antiquada. Antiquada. Era assim que ela via minha vida com meu marido. Antiquada. Depois veio o quarto. "Dona Carmen, Vicente e eu precisamos do quarto principal", Débora anunciou um dia, como se estivesse falando do tempo. "É o maior, e a gente precisa de espaço para o nosso home office. A senhora pode ficar no quartinho dos fundos, não pode? É mais aconchegante para uma pessoa só." O quarto principal. O quarto onde eu dormi com Joaquim por 38 anos. O quarto onde meu filho foi concebido. O quarto onde meu marido deu seu último suspiro. Eu olhei para Vicente, esperando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse a mãe, que lembrasse que aquela casa era minha. Ele abaixou a cabeça e ficou em silêncio. "Tudo bem", eu disse, engolindo a dor. "Eu vou pro quartinho." E assim, aos poucos, fui sendo empurrada para a margem da minha própria casa. O quartinho dos fundos era pequeno, úmido no inverno, quente no verão.
Cabia uma cama de solteiro, um guarda-roupa apertado e uma cadeira. Era ali que eu, a dona da casa, passei a viver. Mas o pior ainda estava por vir. Débora começou a me tratar como se eu fosse uma empregada. Não, pior que empregada. Empregada pelo menos recebe salário e respeito. Dona Carmen, a louça tá suja. Dona Carmen, o banheiro precisa de uma limpeza. Dona Carmen, a senhora pode fazer o almoço? Eu tenho coisas mais importantes para fazer. E quando eu tentava usar a sala para assistir televisão ou receber minha amiga Graça, Débora sempre aparecia com alguma desculpa. Dona Carmen, eu preciso da sala para uma reunião online. Dona Carmen, Vicente e eu vamos receber uns amigos. A senhora pode ficar no quarto? Dona Carmen, a senhora não acha que está incomodando? Incomodando. Na minha própria casa. Nas paredes que meu marido pintou. No piso que a gente escolheu junto. No jardim que eu plantei com minhas próprias mãos. Eu chorava sozinha no quartinho dos fundos, mordendo o travesseiro para ninguém ouvir. Me perguntava onde tinha errado. O que eu tinha feito para merecer aquilo? Por que meu filho não me defendia? Foi quando Dona Graça, minha vizinha e amiga de 30 anos, percebeu que alguma coisa estava errada. Carmen, você tá mais magra, ela disse um dia, quando conseguiu me encontrar no portão. E esses olhos, você tá dormindo direito? Eu quis contar tudo. Quis chorar no ombro dela e pedir ajuda. Mas Débora apareceu na porta, sorrindo aquele sorriso falso. Dona Graça, que bom ver a senhora. Dona Carmen estava justamente entrando, não é? Ela precisa descansar. E me puxou para dentro, fechando o portão na cara da minha amiga. A senhora não precisa ficar de fofoca com a vizinhança, Débora disse quando estávamos sozinhas. O que acontece nessa casa fica nessa casa, entendeu? Eu entendi. Entendi que estava sendo feita de prisioneira no meu próprio lar. Foi nessa época que procurei o Dr. Fábio Meirelles, advogado que tinha sido amigo do meu marido por 15 anos. Contei tudo para ele, com vergonha, com lágrimas, com a voz tremendo. Dona Carmen, ele disse depois de me ouvir, a senhora sabe que essa casa é sua, não sabe? O inventário foi feito corretamente. A escritura está no seu nome. Eu sei, Fábio, mas é meu filho. Eu entendo, mas a senhora precisa se proteger. Ele me olhou com seriedade. O que a senhora está descrevendo são maus tratos. É crime. Mas se eu fizer alguma coisa agora, vou perder meu filho para sempre. Fábio pensou por um momento, depois disse algo que mudou tudo. Dona Carmen, se a senhora agir agora, sem provas, a Débora vai dizer que a senhora é uma velha louca e incapaz. Vai pedir sua interdição. Vai convencer todo mundo de que a senhora é senil e não sabe o que fala. Eu senti um frio na espinha. Interdição. Era isso que ela queria. Me declarar incapaz e tomar tudo. O que eu faço então? Documenta tudo. Cada humilhação, cada ofensa, cada restrição, data, hora, o que foi dito, se teve testemunha. A senhora foi professora, não foi? Sabe a importância de registrar as coisas por escrito. Naquele dia, comprei uma caderneta de capa de couro e comecei a anotar. Toda semana, eu fotografava as páginas novas e mandava para o Fábio por mensagem. Se Débora encontrasse a caderneta e destruísse, as provas estariam salvas. 15 de março, 12 horas e 30 minutos. Débora disse que minha comida estava intragável e jogou o prato no lixo na minha frente. Vicente presente, não disse nada. Naquela noite, chorando no quartinho, encontrei um pacote de biscoitos de maisena escondido na gaveta do criado mudo. Não estava ali de manhã. Eu não tinha comprado. Débora jamais me daria algo assim. Só podia ter sido Vicente. Um gesto pequeno, covarde, escondido. Mais um gesto. 22 de março, 9 horas. Débora trancou o banheiro principal e disse que eu deveria usar só o banheiro de serviço. É mais adequado para a senhora, foram as palavras exatas. 3 de abril, 15 horas. Débora revistou minhas gavetas enquanto eu estava no quintal. Quando perguntei o que ela procurava, disse: só verificando se a senhora não está escondendo dinheiro. Velhos fazem isso. Uma semana depois, apareceu um ventilador pequeno no meu quartinho. Fazia calor naquela época, e o quarto dos fundos era um forno. Débora não tinha comprado, porque ela queria que eu sofresse. Vicente também não admitiu quando perguntei. Apenas desviou o olhar e mudou de assunto. Mais um gesto escondido.
Mais uma prova de que, em algum lugar dentro dele, ainda existia o filho que me amava. Naquela mesma noite, eu ouvi os dois discutindo no quarto. A voz de Vicente era um murmúrio, mas a de Débora cortava as paredes. Você comprou um ventilador para ela, não comprou? Comprou? Silêncio. Escuta aqui, Vicente. Se você me contrariar, eu interno sua mãe num asilo e digo que foi você quem pediu. Se você abrir a boca para alguém sobre o que acontece nessa casa, eu destruo sua carreira. Vou em cada cliente seu, cada parceiro, cada pessoa que te respeita, e conto que você é um homem que maltrata a própria mãe. Quem você acha que vão acreditar? Em mim, advogada, esposa dedicada? Ou em você, que deixou a mãe velha no quartinho dos fundos? Eu não ouvi a resposta de Vicente. Só o silêncio dele. O silêncio de um homem que tinha sido esmagado. Naquela noite, entendi por que meu filho não me defendia. Não era só covardia, era medo. Débora tinha ele na mão, como um fantoche, e ele não sabia como cortar as cordas. 18 de abril, 20 horas. Débora proibiu Dona Graça de entrar na casa. Disse que visitas atrapalham a rotina. Dona Graça testemunha. 2 de maio, 16 horas e 45 minutos. Débora me empurrou na escada. Esse foi o dia mais assustador. Eu estava descendo para o quintal quando ela apareceu atrás de mim. Senti as mãos dela nas minhas costas antes de entender o que estava acontecendo. O empurrão não foi forte, mas foi suficiente. Eu tropecei, me agarrei no corrimão, machuquei o pulso ao tentar me equilibrar. Quase caí. Se não fosse o corrimão, teria rolado escada abaixo. Débora desceu atrás de mim com aquele sorriso de cobra. Cuidado, Dona Carmen. Na sua idade, uma queda pode ser fatal. Seria uma tragédia, não seria? Uma velha frágil escorregando na escada da própria casa. Acontece o tempo todo. Ela se aproximou do meu ouvido e sussurrou. Sabe o que eu mais gosto de herança, Dona Carmen? É que os mortos não reclamam. Meu pai descobriu isso da pior forma. Eu olhei nos olhos dela e vi a verdade. Ela era capaz de me matar. Seria simples, um empurrão, uma queda, um acidente doméstico. Ninguém suspeitaria. Naquela noite, escrevi na caderneta com a mão tremendo. Ela é capaz de me matar. Preciso acelerar o plano. Página após página, mês após mês, fui documentando minha própria humilhação. Era doloroso. Cada vez que eu escrevia, revivia a dor. Mas eu sabia que aquela caderneta seria minha arma. E então veio o dia que mudou tudo. O dia em que um estranho se sentou ao meu lado na Praça da Liberdade e disse palavras que eu jamais esqueceria. Eu tinha conseguido sair de casa naquela tarde com a desculpa de ir à farmácia. Sentei num banco da praça para descansar, olhando as árvores, tentando lembrar como era sentir paz. Dona Carmen? Levantei os olhos. Um homem de uns 70 anos estava parado na minha frente. Cabelos brancos, magro, olhos cansados, mas atentos. Ele usava roupas simples, um chapéu que cobria parte do rosto. A senhora é a sogra da minha filha Débora, ele disse. Meu coração parou. O senhor é... Ele se sentou ao meu lado, olhando ao redor como se tivesse medo de ser visto. Nelson Campos, o pai dela, o homem que ela disse que morreu há 5 anos. Eu pisquei, sem entender. Débora sempre contou que o pai tinha morrido afogado numa represa. Tinha mostrado recortes de jornal para Vicente. Isso é impossível, eu disse. Disseram que o senhor se afogou. O senhor está morto. Nelson deu um sorriso triste. Nunca encontraram meu corpo, Dona Carmen, porque eu não morri. Eu fugi. Mas por quê? Por que o senhor fingiria a própria morte? Ele me olhou nos olhos e eu vi dor ali. Dor de pai. Porque minha filha tentou me matar. O mundo girou ao meu redor. Eu quis não acreditar. Quis pensar que aquele homem era um louco, um golpista, qualquer coisa. Mas alguma coisa na voz dele, nos olhos dele, me dizia que era verdade. Ela me envenenava aos poucos, Nelson continuou, a voz baixa. Colocava alguma coisa na minha comida. Eu comecei a passar mal, a ficar fraco. Os médicos não sabiam o que era. Até que eu desconfiei e fui fazer uns exames por fora, num laboratório particular, sem contar para ninguém. Encontraram traços de veneno de rato no meu sangue. Eu levei a mão à boca, horrorizada.
Débora sabia que no meu testamento eu deixava 70% da minha fortuna para instituições de caridade. Ela ia herdar pouco. Então decidiu que eu precisava morrer logo, antes que eu pudesse mudar qualquer coisa ou gastar o dinheiro. Ele fez uma pausa, os olhos distantes. Mas o veneno estava demorando demais, então ela resolveu acelerar as coisas. Como assim? Mexeu no meu barco. Eu tinha um barquinho que usava para pescar na represa. Um dia, fui verificar o motor antes de sair e encontrei parafusos soltos, mangueira de combustível cortada. Sabotagem, dona Carmen. Minha filha queria que eu me afogasse. Ia parecer acidente. Velho pescando sozinho, barco vira, corpo nunca é encontrado. Perfeito para ela. Eu senti um calafrio. E o senhor? O senhor fingiu que morreu? Eu deixei o acidente acontecer. Nelson deu um sorriso amargo. Mas do meu jeito. Consertei o barco escondido, só o suficiente para eu ter controle. Saí para pescar na represa de Vargem das Flores num domingo de manhã, como sempre fazia. Deixei o barco virar, nadei até a margem e desapareci. Débora pensou que o plano dela tinha dado certo. 2 anos depois, entrou com pedido de morte presumida e ficou com tudo. Eu fui para Ouro Preto, vivo escondido há 5 anos com nome falso. Por que não denunciou ela? Nelson balançou a cabeça. Porque se eu denunciasse sem provas sólidas, ela terminaria o serviço. Débora é inteligente, dona Carmen. É formada em direito, sabe como funciona o sistema. Eu precisava de tempo, precisava juntar provas, gravações, documentos, extratos bancários mostrando como ela desviou meu dinheiro. Tenho tudo guardado, 5 anos juntando material, esperando o momento certo. E por que o senhor está me contando isso? Ele colocou a mão no meu braço. Porque quando minha filha casou com seu filho, eu investiguei a família. Descobri quem era a senhora, onde morava, e vim avisar. Avisar o quê? Que ela vai fazer com a senhora a mesma coisa que tentou fazer comigo. Vai tomar tudo que a senhora tem. Vai te destruir. E se precisar, vai te matar também. Eu tremi. Não de frio, de medo. O que eu posso fazer? Nelson tirou um papel do bolso e colocou na minha mão. Era um número de telefone. Guarda esse número. Quando o dia chegar, quando ela passar de todos os limites, me liga. Eu vou estar pronto. E juntos, vamos destruir a vida dela do mesmo jeito que ela tentou destruir as nossas. Ele se levantou, ajeitou o chapéu. Eu sei que a senhora pode achar que eu sou louco. Tá no seu direito. Mas a senhora vai ver. Dê tempo. Débora vai mostrar quem ela realmente é. E foi embora, sumindo entre as pessoas da praça como um fantasma. Eu fiquei ali, segurando aquele papel, sem saber o que pensar. Parte de mim achava que era loucura, que aquele homem era perturbado, que nada daquilo era verdade. Mas outra parte de mim, aquela parte que já tinha visto o brilho cruel nos olhos da minha nora, sabia que ele estava falando a verdade. Guardei o número. E esperei. E ele estava certo. Cada coisa que Nelson disse ia acontecer, aconteceu. Débora foi ficando cada vez pior, mais controladora, mais cruel, mais descarada. Ela cortou meu telefone fixo, dizendo que era despesa desnecessária. Passou a controlar meu celular, verificando minhas ligações de vez em quando. Mas ela achava que eu era velha demais para a tecnologia, que mal sabia usar o aparelho. Não imaginava que eu tinha decorado o número de Nelson e apagado do histórico. Limitou meu acesso à geladeira, dizendo que eu comia demais. Me proibiu de sair sozinha, alegando que eu podia cair e se machucar. Eu era prisioneira na minha própria casa. E meu carcereiro usava salto alto e perfume importado. E Vicente, meu filho, meu sangue, minha razão de viver, ele assistia a tudo em silêncio. Quando eu tentava conversar com ele, ele desviava o assunto. Quando eu pedia ajuda, ele dizia que eu estava exagerando. Quando eu chorava, ele saía do cômodo. A única prova de que ainda existia amor nele eram pequenos gestos escondidos. Um cobertor novo que aparecia no meu quarto sem explicação. Uma barra de chocolate deixada na minha gaveta. Um olhar de vergonha quando Débora me humilhava. Ele era covarde, mas ainda tinha coração. E foi assim que vivi por 12 meses, documentando, esperando, aguentando, até a noite do prato do cachorro. Aquele dia tinha sido particularmente difícil.
Débora tinha gritado comigo de manhã porque eu usei água demais no banho. Tinha me proibido de almoçar na mesa com eles porque eu mastigava alto demais. Tinha rasgado uma foto minha com Joaquim que ela encontrou escondida na minha gaveta. "A senhora não precisa mais dessas velharias", ela disse enquanto jogava os pedaços no lixo. "O passado é passado." Depois pegou o celular e tirou uma foto dos pedaços no lixo. "Vou mandar para o grupo das amigas. Elas adoram ver a faxina que eu faço nessa casa." Ela vivia mandando fotos e vídeos para o tal grupo. Uma vez, quando eu perguntei se não tinha medo de perder as coisas, ela riu. "Tá tudo no iCloud, dona Carmen. Tudo que eu filmo vai direto para a nuvem. Nunca perco nada." Eu não disse nada. Apenas anotei na caderneta, como sempre. E esperei a hora do jantar. A cozinha estava cheirando a comida quando eu cheguei. Arroz, feijão, carne assada. Débora tinha preparado tudo, o que era raro. Normalmente ela me obrigava a cozinhar. Vicente chegou do trabalho pouco depois, cansado, com a gravata frouxa. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça e sentou à mesa. Débora veio logo atrás, toda sorridente. "Amor, fiz seu prato preferido", ela disse, colocando um prato fumegante na frente dele. A comida estava bem servida, bonita, cheirosa. Eu esperei, sentada no meu lugar de sempre, no canto da mesa, onde eu tinha sido colocada depois que eles precisaram de mais espaço. Débora se serviu, sentou, começou a comer. Eu continuei esperando. "Débora", eu disse, tentando manter a voz calma. "Meu prato?" Ela me olhou como se eu fosse um inseto. Depois deu um sorriso que me gelou o sangue. "Ah, é mesmo, seu prato." Ela se levantou. Foi até o canto da cozinha onde ficava a vasilha de Thor, o pastor alemão que eles tinham comprado há quase um ano. Pegou o prato do cachorro, sujo de ração, com restos grudados nas bordas. Eu vi pelos de cachorro grudados na lateral. O cheiro de ração velha misturado com gordura rançosa chegou até mim antes do prato. Eu senti meu estômago revirar quando entendi o que ela ia fazer. Débora voltou à mesa, colocou comida no prato do cachorro, o arroz e o feijão caindo em cima dos restos de ração seca, e jogou na minha frente. "Come aí, velha, é o que você merece." O barulho do prato batendo na mesa ecoou na cozinha. Eu olhei para aquele prato imundo. Pelos de cachorro na borda. Restos de ração grudados no fundo. Comida humana misturada com comida de animal. O cheiro era de humilhação. E olhei para meu filho. Vicente abriu a boca. Por um segundo que durou uma eternidade, eu achei que ele ia me defender, que ele ia se levantar e dizer basta, que o menino que eu criei ainda existia em algum lugar. Mas Débora colocou a mão na coxa dele por baixo da mesa. Eu vi o movimento, vi ela apertar, e vi meu filho fechar a boca de novo, baixar os olhos para o próprio prato e ficar em silêncio. Covarde! Débora pegou o celular e apontou para mim. "Espera, deixa eu registrar isso." Ela começou a filmar. "Isso vai para o grupo das minhas amigas. Elas precisam ver a sogra cachorro recebendo comida no prato do Thor. Vai ser hilário." Eu olhei para a câmera, para a lente do celular que registrava minha humilhação, e senti algo que não esperava sentir. Calma. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim morreu. A esperança de que meu filho me defenderia. A ilusão de que as coisas iam melhorar. A crença de que aquela casa ainda era meu lar. Tudo morreu, mas alguma coisa nasceu também. Uma calma que eu nunca tinha sentido. Uma clareza que cortava como lâmina. Uma certeza absoluta de que tinha chegado a hora. Eu olhei para Débora. Ela esperava que eu chorasse, que eu gritasse, que eu levantasse e saísse correndo humilhada enquanto ela filmava tudo. Eu peguei o prato, senti o peso dele na mão. O pulso ainda era sensível do empurrão na escada. Nunca tinha curado direito porque eu não procurei médico. Mas naquela hora eu não sentia nada. O metal frio, o cheiro de ração e humilhação. E joguei de volta nela. O prato acertou Débora no peito. Arroz, feijão e restos de ração voaram para todo lado, sujando a blusa cara dela, respingando no rosto, caindo no chão. O barulho do metal batendo e quicando ecoou na cozinha. Débora gritou de susto, deixando o celular cair. A filmagem parou. Ela catou o aparelho do chão com as mãos tremendo. "Sua velha maluca!" Eu me levantei.
68 anos, mas naquela hora eu me sentia com 20. Olhei para ela coberta de comida, olhei para o meu filho boquiaberto e disse com uma voz que eu mesma não reconheci: Cachorro come do chão, Débora. Eu não sou cachorro. Mas sabe o que cachorro faz quando é maltratado? Dei um passo na direção dela. Morde. O sorriso dela tinha desaparecido. Pela primeira vez em 12 meses, vi medo nos olhos dela. Medo de verdade. Com licença, eu disse, voltando à minha calma assustadora. Vou fazer uma ligação. Débora, ainda limpando o arroz do cabelo, gargalhou nervosa. Vai ligar para quem? Você não tem mais ninguém. Sua irmã tá longe. Suas amigas não podem entrar aqui. Seu marido tá morto. Você é sozinha no mundo, velha. Eu não respondi. Apenas peguei meu celular, aquele celular velho que ela achava que eu mal sabia usar, e disquei o número que eu tinha guardado há 8 meses, desde o dia em que Nelson me encontrou na praça. E fiz questão de discar na frente dela. O telefone chamou uma vez, 2, 3. Alô? A voz do outro lado era de um homem idoso. Eu olhei diretamente nos olhos de Débora enquanto falava. Oi, Nelson. É a Carmen. Chegou a hora. Sua filha passou de todos os limites. O efeito foi instantâneo. Débora, que estava tirando grãos de feijão da roupa, congelou. A cor sumiu do rosto dela como se alguém tivesse puxado um ralo. Os olhos se arregalaram. A boca abriu, mas nenhum som saiu. Nelson! Ela finalmente conseguiu dizer, a voz falhando. Como assim, Nelson? Meu pai tá morto! Do outro lado da linha, ouvi a voz de Nelson responder. Eu chego amanhã, Carmen. Prepare tudo. Estarei esperando, eu disse. Boa noite, Nelson. Desliguei. Débora avançou para cima de mim, tentando arrancar o celular da minha mão. Quem era? Quem era no telefone? Eu desviei dela com uma facilidade que me surpreendeu. A professora que eu tinha sido por 35 anos voltou naquela hora, firme, no controle. Eu já disse, Débora, era seu pai, Nelson Campos, o homem que você tentou matar há 5 anos. Mentira! Ele tá morto! Ele se afogou! Nunca encontraram o corpo dele, querida, porque ele não morreu, ele fugiu. Vicente finalmente levantou da mesa, pálido, confuso. Mãe, o que está acontecendo? Do que vocês estão falando? Pergunta para sua esposa, filho. Pergunta o que ela fez com o pai dela. Pergunta por que ele teve que fingir a própria morte para sobreviver. Eu me virei e caminhei para o meu quartinho dos fundos, sentindo os olhos dos dois queimando nas minhas costas. Boa noite, Débora, eu disse antes de fechar a porta. Aproveita para dormir, porque a partir de amanhã sua vida vai virar um pesadelo. E fechei a porta. Sozinha no quartinho, sentei na cama e deixei as mãos tremerem. Agora que a adrenalina estava passando, eu sentia o peso do que tinha feito. Não tinha mais volta. A guerra estava declarada. Respirei fundo e olhei ao redor. Foi quando vi, no canto do quarto, um cobertor novo dobrado que não estava ali quando eu saí para o jantar. Vicente. Ele tinha deixado ali escondido, sem Débora ver. Um gesto pequeno, covarde, mas que mostrava que, em algum lugar dentro daquele homem fraco, ainda existia o menino que amava a mãe. Covarde, eu sussurrei, passando a mão pelo tecido macio. Mas ainda tem coração. Peguei minha caderneta do esconderijo no forro do guarda-roupa. A capa de couro já estava gasta de tanto uso. As páginas, cheias de anotações, eram o mapa da minha humilhação. E agora, seriam o mapa da minha vingança. Abri na próxima página em branco e escrevi. Data, hoje. Horário, 19h40. Débora serviu minha comida no prato do cachorro Thor. Frase exata. Come aí, velha. É o que você merece. Vicente presente. Ficou calado. Testemunha. Nenhuma. Apenas nós 3. Fechei a caderneta. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Nelson. Amanhã às 14h. Traga tudo. Eu também tenho provas. A resposta veio em segundos. Estarei aí. Juntos vamos destruir ela. Guardei o celular debaixo do colchão, onde Débora nunca procurava. Deitei na cama, puxei o cobertor que Vicente tinha deixado e fechei os olhos. Pela primeira vez em 12 meses, dormi em paz. Porque eu sabia que o pior para Débora ainda estava por vir.
Do lado de fora do meu quarto, eu podia ouvir os gritos. Débora e Vicente discutindo, ela acusando ele de ter mãe louca, ele exigindo explicações que ela não queria dar. A primeira rachadura no casamento podre deles. Quem é Nelson? Vicente gritava. Por que minha mãe tem o telefone do seu pai morto? Eu não sei, ela tá inventando, sua mãe tá senil. Ela ligou para alguém, Débora, eu vi. Quem era? Era ninguém, deve ser um golpista, alguém querendo extorquir. A discussão continuou por horas. Eu ouvia tudo, deitada no escuro, sorrindo. Em algum momento, Débora se trancou no banheiro. Eu ouvi ela ligando para alguém, provavelmente a mãe dela. Mãe, o papai tá vivo? Eu não consegui ouvir a resposta, mas pude imaginar. A mãe de Débora também achava que Nelson estava morto. Débora tinha enganado todo mundo. Mas ele se afogou. Nunca acharam o corpo. A voz dela estava diferente agora. Não era mais a voz da mulher controladora que me humilhava todo dia. Era a voz de alguém com medo. Muito medo. E medo era exatamente o que eu queria que ela sentisse. Em algum momento, ouvi ela mexendo no celular. Provavelmente apagando o vídeo que tinha gravado no jantar. O vídeo que ia para o grupo das amigas. Agora, aquela filmagem era evidência de crime. E Débora sabia disso. Mas ela estava em pânico, agindo no automático. Apagar, apagar, apagar. O que ela esqueceu, no desespero, era que o celular dela tinha backup automático na nuvem. Tudo que ela filmava ia direto para o servidor. Apagar do aparelho não apagava da internet. Advogada formada, mas o medo faz a gente esquecer o óbvio. A madrugada foi longa. Eu acordei algumas vezes com barulhos, passos no corredor, portas abrindo e fechando. Em algum momento, ouvi alguém parar na frente do meu quarto. Fiquei imóvel, fingindo dormir. A porta se abriu devagar. Uma fresta de luz entrou. Eu senti olhos me observando. Débora. Ela ficou ali por um longo momento, provavelmente pensando se deveria fazer alguma coisa. Procurando meu celular. Tentando entender como eu sabia o que eu sabia. Mas estava com pressa. Vicente podia acordar e perguntar o que ela estava fazendo no meu quarto de madrugada. Ela olhou por cima, mexeu em 2 gavetas, mas não teve coragem de me acordar ou revistar direito. Não encontrou nada. Meu celular estava debaixo do colchão. Minha caderneta estava escondida dentro do forro do guarda-roupa. Eu tinha aprendido a me proteger. Depois de alguns minutos, ela fechou a porta e foi embora. Eu sorri no escuro. Amanhã, Débora. Amanhã você vai descobrir que mexeu com a pessoa errada. Amanhã chegou cinzenta, com aquele céu de Belo Horizonte que promete chuva, mas não cumpre. Levantei cedo, tomei banho no banheiro de serviço que tinha sido designado para mim e me vesti com cuidado. Escolhi um vestido sóbrio, brincos pequenos, o colar que Joaquim tinha me dado no nosso aniversário de 30 anos. Antes de sair do quarto, tirei a caderneta do esconderijo no forro do guarda-roupa e coloquei na bolsa. Hoje era o dia. Não podia esquecer. Queria estar apresentável. Hoje era um dia importante. Quando cheguei na cozinha, o clima estava pesado. Vicente tomava café em silêncio, olheiras profundas mostrando que não tinha dormido. Débora estava encostada na pia, braços cruzados, me fuzilando com o olhar. Bom dia, eu disse, como se nada tivesse acontecido. Ninguém respondeu. Eu me servi de café e sentei à mesa. Comi uma torrada em silêncio, sentindo os olhos de Débora queimando na minha nuca. Mãe! Vicente finalmente disse, a voz rouca. A gente precisa conversar sobre ontem à noite. Sobre o quê, filho? Sobre sua esposa ter me dado comida no prato do cachorro? Ou sobre eu ter ligado para o pai dela? Vicente engoliu em seco. Débora se desencostou da pia. Essa história de que meu pai tá vivo é mentira, ela disse. A voz controlada, mas tremendo de raiva. Meu pai morreu há 5 anos. Ele se afogou na represa. Nunca acharam o corpo. Eu pedi a morte presumida na justiça. Morte presumida, Débora, porque nunca acharam o corpo. E sabe por quê? Eu tomei um gole de café, tranquila. Porque seu pai não morreu. Ele descobriu o que você estava fazendo, os envenenamentos, os desvios de dinheiro, e decidiu que era mais seguro fingir que morreu do que esperar você terminar o serviço. O rosto de Débora ficou vermelho. De raiva ou de medo, eu não sabia dizer.
Isso é loucura. Você é uma velha maluca. Sou? Então por que você tá tão nervosa? Eu me levantei, coloquei minha xícara na pia. Ele chega às 14 horas, Débora. Se eu estiver mentindo, você não tem nada a temer. Mas se eu estiver falando a verdade... Deixei a frase no ar. Vicente olhou de mim para Débora, claramente perdido. Débora, o que ela tá falando? Que envenenamentos? Que desvios? Nada! Ela não tá falando de nada porque é tudo invenção. Eu caminhei em direção à porta da cozinha. Às 14 horas, filho. Aí você decide o que é verdade e o que é invenção. Saí da cozinha e fui para a varanda da frente. Precisava de ar, precisava de espaço. E precisava esperar Dona Graça, que eu tinha mandado uma mensagem na noite anterior pedindo que viesse. Ela chegou às 9 da manhã, com aquele jeito de quem sabe que alguma coisa grande está acontecendo. Graça tinha 74 anos, era viúva como eu, e tinha sido minha amiga desde que nos mudamos para aquela rua há mais de 3 décadas. Carmen, ela me abraçou no portão. Recebi sua mensagem. O que está acontecendo? Você tá bem? Eu a puxei para o canto da varanda, longe da porta. Graça, hoje vai acontecer uma coisa importante. Preciso que você esteja aqui às 14 horas, como testemunha. Testemunha de quê? Eu contei tudo. Sobre Nelson. Sobre o que Débora tinha feito com o pai. Sobre os 12 meses de humilhação. Sobre a caderneta. Sobre a noite do prato do cachorro. Graça ouviu em silêncio, os olhos cada vez mais arregalados. Meu Deus, Carmen, por que você não me contou antes? Por que aguentou isso sozinha? Porque eu precisava de provas, Graça. Se eu falasse antes, sem documentação, ela ia me acusar de louca. Ia pedir minha interdição, ia me internar num asilo e ficar com tudo. Essa mulher é o demônio em pessoa. É pior que o demônio. O demônio pelo menos é honesto sobre o que é. Graça segurou minhas mãos. Eu vou estar aqui às 14 horas. Pode contar comigo. Obrigada, amiga. Você não sabe o quanto isso significa. Débora apareceu na porta da varanda, os olhos estreitos. Dona Graça, que surpresa. Achei que a senhora soubesse que visitas precisam ser agendadas. Graça se virou, e eu vi uma coisa no rosto dela que nunca tinha visto antes. Raiva. Débora, essa casa é da Carmen. Eu sou amiga dela há 30 anos. Eu não preciso da sua permissão para visitar minha amiga. Débora abriu a boca para responder, mas Graça continuou. E a partir de hoje, vou visitar ela todo dia, toda hora. E se você tentar me impedir, vou ligar para a polícia e denunciar você por cárcere privado de idoso. Débora ficou em silêncio, chocada. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Agora, com licença, Graça disse. Eu e Carmen vamos tomar um café, na sala dela, na casa dela. E passou por Débora como se ela não existisse. Naquele momento, eu soube que tinha feito certo em chamar Graça. Eu tinha uma aliada, e Débora tinha uma inimiga. As horas seguintes foram tensas. Eu e Graça ficamos na varanda, conversando baixo, enquanto dentro da casa Débora andava de um lado para o outro como uma fera enjaulada. Às 10 horas, o advogado de Débora ligou de volta. Eu não ouvi a conversa, mas vi o rosto dela ficar ainda mais pálido. Provavelmente ele tinha descoberto alguma movimentação no nome de Nelson. Alguma prova de que o morto estava vivo. Às 11 horas, Vicente saiu para trabalhar, mas parou antes de entrar no carro e olhou para mim. Havia uma pergunta nos olhos dele. Uma súplica. Como se estivesse pedindo que eu dissesse que era tudo mentira, que nada daquilo estava acontecendo. Eu não disse nada. Apenas sustentei o olhar até ele entrar no carro e ir embora. Às 11h30, Dr. Fábio ligou confirmando que estaria na casa às 13h30, com todos os documentos que tínhamos preparado durante o último ano. Às 12 horas, Débora tentou uma última cartada. Eu estava na sala com Graça quando ouvi a campainha. Débora foi atender. Ouvi vozes masculinas na porta. A paciente está aqui? Viemos fazer a avaliação. Meu sangue gelou. Me levantei devagar e fui até a entrada. 2 homens de branco estavam na porta. Enfermeiros, com uma maca dobrável no carro estacionado na frente. O que é isso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Débora sorriu. Aquele sorriso venenoso que eu conhecia tão bem. Dona Carmen, esses senhores são da Clínica Santa Clara. Vieram fazer uma avaliação do seu estado mental.
Eu expliquei para eles que a senhora está tendo delírios, falando com pessoas mortas, agindo de forma irracional. Eu não estou tendo delírio nenhum. Claro que não, querida. Débora se virou para os enfermeiros. Viram? Ela nem reconhece que está doente. É um dos sintomas. Um dos enfermeiros se aproximou de mim. Senhora, precisamos que a senhora venha conosco. É só uma avaliação. Não precisa ter medo. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a suar. Por um momento senti medo de verdade. Medo de ser levada. Medo de ser trancada num quarto acolchoado. Medo de que Débora tivesse vencido. Mas então respirei fundo. E encontrei minha voz. Com que autorização vocês estão aqui? O enfermeiro hesitou. A senhora Débora assinou uma solicitação de internação compulsória. Ela não é minha responsável legal. Eu tenho 68 anos e plena capacidade mental. Não existe nenhuma decisão judicial me declarando incapaz. Isso que vocês estão tentando fazer é cárcere privado. Débora avançou. Ela não sabe o que fala. É exatamente isso que eu expliquei. Ela acha que tá lúcida, mas não tá. Foi quando Graça apareceu atrás de mim. Minha amiga de 30 anos, minha vizinha, minha testemunha. Ela se colocou na minha frente, entre mim e os enfermeiros, como um escudo humano. Vocês vão ter que passar por cima de mim primeiro. Os enfermeiros pararam surpresos. Senhora, por favor. Senhora, nada. Graça apontou o dedo para a cara de Débora. Essa casa é da Carmen. Vocês estão na propriedade dela. E essa mulher, ela apontou para Débora. É uma visita que se acha dona, uma invasora. Graça pegou o celular. Eu vou filmar tudo, tudo. E se vocês encostarem um dedo na minha amiga, eu vou mandar esse vídeo para a polícia, para o Ministério Público, para a Globo, para a Record, para todo mundo que quiser ver. Ela começou a filmar. Pode falar, Débora. Fala para a câmera o que você está fazendo com sua sogra. Fala como você deu comida para ela no prato do cachorro ontem. Fala como você trancou ela no quartinho dos fundos da própria casa. Fala. Débora ficou branca. Para de filmar. Isso é particular. Particular? Maus tratos a idoso é crime, sua bandida. Os enfermeiros se entreolharam, claramente desconfortáveis. Eu me recompus. Por dentro, meu coração ainda batia forte, minhas mãos ainda tremiam. Mas por fora, encontrei a firmeza que 35 anos de sala de aula tinham me dado. Senhores, eu disse, a voz controlada. Vocês foram enganados. Essa mulher está tentando me sequestrar da minha própria casa. Se vocês me tocarem, vou processar a clínica de vocês por danos morais, cárcere privado e maus tratos a idoso. Mostrei meu celular. Meu advogado, Dr. Fábio Meirelles, está a caminho. Ele deve chegar em menos de 1 hora. Vocês querem esperar e explicar para ele por que estão aqui tentando levar uma mulher lúcida contra a vontade? Os enfermeiros se entreolharam novamente. Senhora, o mais velho disse, nós fomos informados de uma situação diferente. Disseram que a paciente estava em surto, que era um caso de urgência. Como vocês podem ver, eu não estou em surto nenhum. A única pessoa em surto aqui é ela. Apontei para Débora. O enfermeiro mais jovem já estava recuando. Cara, eu não vou participar disso. Se não tem ordem judicial, a gente não pode levar ninguém à força. Mas eu paguei! Débora gritou. Paguei R$ 3.000 para vocês virem. A senhora pode pedir reembolso, o enfermeiro mais velho disse, já se virando. A gente não vai participar de sequestro de idoso. Boa tarde. E foram embora. Débora ficou parada na porta, vendo o carro ir embora, a boca aberta de choque. R$ 3.000 jogados fora. E pior, mais uma prova contra ela. Eu me aproximei dela. Por dentro, ainda estava tremendo. Mas por fora, minha voz era gelo. Essa foi sua última tentativa, Débora. Daqui a 2 horas, você vai entender o tamanho do erro que cometeu em todos esses meses. Ela se virou para mim, os olhos cheios de ódio, e avançou. Graça entrou no meio, empurrando Débora com uma força que eu não imaginava que ela tinha. Encosta nela para você ver o que eu faço. Débora cambaleou, mais de surpresa do que de dor. Foi nesse momento que o carro de Vicente parou na frente da casa. Ele tinha voltado do trabalho mais cedo. Graça tinha mandado uma mensagem para ele enquanto filmava. Vem agora. Sua esposa está tentando internar sua mãe. Ele viu a cena. A mãe pálida, mas firme.
a vizinha com o celular filmando, a esposa ofegante com olhos de fera. O que está acontecendo aqui? Débora tentou se recompor. Amor, sua mãe está louca. Ela expulsou os médicos que vieram ajudar. Graça se virou para ele. Médicos? Eram enfermeiros de hospício. Sua esposa tentou internar sua mãe à força. Eu filmei tudo. Ela mostrou o vídeo para Vicente. Ele assistiu em silêncio. Eu vi a cor sumir do rosto dele à medida que entendia o que estava vendo. Sua esposa pagando enfermeiros para levar sua mãe. Sua mãe se defendendo sozinha. A vizinha protegendo quem ele deveria ter protegido. Quando o vídeo acabou, Vicente olhou para Débora, mas não disse nada. Em vez disso, foi até a mesa onde estavam os papéis que os enfermeiros tinham deixado cair na confusão. A solicitação de internação. A assinatura de Débora. Ele pegou os papéis, olhou para eles por um longo momento e rasgou tudo, em pedaços, na frente de todo mundo. O som do papel sendo destruído ecoou no silêncio. Minha mãe não vai a lugar nenhum, ele disse, a voz tremendo de raiva. Essa mulher, ele apontou para Débora, não decide nada sobre a minha família, nunca mais. Débora arregalou os olhos. Vicente, o que você... Fica quieta, ele gritou. Eu nunca tinha ouvido meu filho gritar assim. Você tentou internar minha mãe, internar, sem me contar, sem minha autorização. Quem você pensa que é? Débora recuou, assustada. Era pro bem dela, amor. Você não vê que ela tá perdendo o juízo? Pro bem dela? Internar minha mãe sem me avisar é pro bem dela? Pela primeira vez em 12 meses, eu vi meu filho defender a mim. Não com palavras tímidas, não com gestos escondidos, com ação, com raiva, com os papéis da internação rasgados na mão. Tarde, mas não covarde. Não dessa vez. Vicente se aproximou de mim. A senhora tá bem, mãe? Eu olhei para ele. Meu filho, meu sangue. O homem que ficou calado enquanto eu era humilhada, mas que agora finalmente tinha acordado. Estou, filho, graças à Graça. Ele olhou para a vizinha que ainda segurava o celular. Dona Graça, obrigado. Obrigado por proteger minha mãe quando eu não estava aqui. Graça não sorriu. Não agradeça a mim, Vicente. Agradeça por sua mãe ser forte, porque se dependesse de você, ela já tinha sido levada. Vicente baixou a cabeça, envergonhado. Como deveria estar? Débora tentou se aproximar dele. Amor, você não vai acreditar nelas, vai? São duas velhas loucas. Elas estão armando contra mim. Vicente se afastou dela. Eu não sei mais no que acreditar, Débora, mas sei que minha mãe nunca mentiu para mim. E você fez muita coisa sem me contar. Eu nunca. Meu pai, o pai que você disse que morreu. Minha mãe ligou para ele ontem. Ligou, Débora. Alguém atendeu. Alguém com o nome Nelson. Me explica isso. Débora abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu olhei para o relógio da sala. 12h47. Em pouco mais de 1 hora, Nelson chegaria. E toda a verdade viria à tona. Peguei minha caderneta da bolsa e anotei mais uma entrada. Data: hoje. Horário: 12h15 aproximadamente. Débora tentou me internar à força em clínica psiquiátrica. Pagou R$3.000 aos enfermeiros. Testemunha: Dona Graça. Vídeo gravado no celular dela. Fechei a caderneta. Faltava pouco agora. Muito pouco. Às 13h30, Dr. Fábio chegou. Ele era um homem de 55 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, terno bem cortado, pasta de couro na mão. Tinha sido advogado e amigo do meu marido por 15 anos, e nos últimos 12 meses tinha sido meu conselheiro, meu estrategista, minha âncora de sanidade. Dona Carmen, ele disse ao entrar, me cumprimentando com um aperto de mão firme. Está pronta? Mais do que nunca, Fábio. Débora olhou para ele com desconfiança. Quem é esse? Vicente respondeu antes que eu pudesse. É o advogado que cuidava dos negócios do meu pai, Dr. Fábio Meireles. Fábio estendeu a mão para Vicente. Prazer em revê-lo, Vicente. Infelizmente, as circunstâncias não são das melhores. Vicente apertou a mão dele confuso. Dr. Fábio, o que o senhor está fazendo aqui? Representando os interesses da minha cliente, sua mãe. Cliente? Minha mãe contratou um advogado?
Fábio olhou para mim pedindo permissão. Eu assenti. Vicente, Fábio disse com calma. Há 12 meses sua mãe me procurou relatando uma série de abusos que estava sofrendo dentro da própria casa. Maus tratos, humilhações, privação de liberdade, controle financeiro. Tudo documentado. Ele abriu a pasta e tirou uma cópia da minha caderneta. 347 ocorrências registradas, datas, horários, frases exatas, testemunhas quando havia. Um trabalho de documentação impecável. Débora ficou lívida. Isso é ridículo. Ela inventou tudo isso. Fábio a ignorou e continuou. Além disso, tenho aqui a escritura desta casa, que está no nome de Dona Carmen desde o falecimento do marido. Tenho a procuração que sua esposa falsificou tentando incluir o nome dela nas contas bancárias de Dona Carmen. Tenho os registros das ligações telefônicas que foram cortadas sem autorização. Tenho o depoimento de Dona Graça, vizinha há 30 anos, testemunhando os maus tratos. Ele colocou a pasta na mesa. E em cerca de 30 minutos teremos uma testemunha adicional. Alguém que sua esposa achava que estava morto. Vicente olhou de Fábio para Débora para mim. Mãe, isso tudo é verdade? Eu respirei fundo. Filho, nos últimos 12 meses sua esposa me deu comida no prato do cachorro. Fui trancada no quartinho dos fundos da minha própria casa. Fui proibida de ver minhas amigas, de usar o telefone, de sair sozinha. Sua esposa rasgou fotos do seu pai na minha frente. Me chamou de velha inútil. E hoje de manhã tentou me internar num hospício para ficar com tudo que é meu. Minha voz falhou, mas eu continuei. E você, filho? Você viu, você sabia, e ficou calado. Vicente cambaleou como se eu tivesse dado um tapa nele. Mãe, eu sei que você tinha medo de perdê-la, eu disse apontando para Débora. Eu sei que ela te manipulava, te ameaçava. Eu encontrei o cobertor que você deixou escondido no meu quarto. Eu sei que você ainda me ama. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Mas amor não justifica covardia, filho. E hoje você vai ter que escolher. Ou você fica do lado da verdade, ou você fica do lado dela. Não existe meio termo. O relógio marcava 13 horas e 55 minutos. Débora estava encostada na parede, os braços cruzados, tentando manter a compostura. Mas eu via as mãos dela tremendo. Via o suor na testa. Via o medo nos olhos. Vicente estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos, tentando processar tudo o que tinha ouvido. Graça estava ao meu lado, firme como uma rocha. Fábio organizava os documentos na mesa, calmo e metódico. E eu esperava. 13h58. Ouvi um barulho de carro se aproximando. Débora levantou a cabeça, os olhos arregalados. O carro parou na frente da casa. Todos nós olhamos pela janela. Um homem de 72 anos desceu do carro, cabelos brancos, magro, mas com uma postura firme que desafiava a idade. Ele fechou a porta do carro devagar. Olhou para a casa. Olhou para a janela onde estávamos. Seus olhos encontraram os de Débora através do vidro. E Débora soltou um som que vou lembrar pelo resto da minha vida. Um gemido baixo, gutural. O som de um animal encurralado. O som do medo em estado puro. Não, ela sussurrou. Não pode ser. Você se afogou. Nelson começou a caminhar em direção à porta. Cada passo dele era uma sentença. Cada passo era o fim de uma mentira de 5 anos. O homem que ela achava que tinha matado estava vivo. E estava vindo cobrar a conta. A campainha tocou. Ninguém se moveu. Tocou de novo. Eu me levantei. Eu atendo. Caminhei até a porta sentindo os olhos de todos nas minhas costas. Abri devagar. Nelson estava ali. Vivo. Real. Os mesmos olhos cansados que eu tinha visto na Praça da Liberdade 8 meses atrás. Mas agora, esses olhos tinham algo mais. Determinação. Bem-vindo de volta, Nelson, eu disse. Ele assentiu. Obrigado, Carmen, por tudo. Dei espaço para ele entrar. Nelson caminhou até o meio da sala, olhando ao redor. Os móveis, as fotos, os rostos. Seus olhos pararam em Débora. Pai e filha se encararam. 5 anos de silêncio. 5 anos de morte fingida. 5 anos de provas acumuladas. Tudo culminando neste momento. Olá, minha filha, Nelson disse, a voz calma, quase gentil.
Você parece ter visto um fantasma. Débora recuou até bater na parede. Suas mãos tremiam. O suor escorria pela testa. Ela apertava a própria roupa como se fosse cair se soltasse. Você está morto, ela repetiu, a voz falhando. Você se afogou. Na represa. Nelson deu um passo na direção dela. Calmo, deliberado, cada movimento calculado. Você viu o que quis ver, Débora. Um barco virado, um corpo que nunca foi encontrado, uma morte presumida que você mesma pediu na justiça para ficar com o meu dinheiro. Isso é mentira! Você é um impostor! Alguém que se parece com meu pai! Nelson sorriu. Um sorriso triste, de quem já esperava essa reação. Você tem uma cicatriz no joelho esquerdo. Caiu da bicicleta quando tinha 7 anos. Eu estava lá. Eu te levei para o hospital. Você chorou a noite inteira e eu fiquei do seu lado, cantando aquela música que você gostava. Pai, pode me ouvir? Fique sempre junto a mim. Você lembra? Débora estremeceu. Aquela música. Ela não ouvia há décadas. Como ele poderia saber se não fosse realmente? Quando você fez 15 anos, eu te dei um colar de ouro com uma medalha de Nossa Senhora. Você disse que era o presente mais lindo que já tinha recebido. Usou durante anos, até o dia em que decidiu que dinheiro valia mais que qualquer presente. Débora abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu vi as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto dela. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de derrota. Quando você tinha 12 anos, roubou dinheiro da carteira da sua mãe para comprar um vestido rosa de babados. Eu descobri, mas não contei para ela. Te chamei no escritório, fechei a porta e te dei uma bronca em particular. Você chorou, pediu desculpas, prometeu que nunca mais ia fazer aquilo. Para, Débora sussurrou. Você quebrou a promessa muitas vezes desde então. Não quebrou, filha? Débora tentou correr. Não sei para onde ela achava que ia, mas tentou passar por Vicente em direção à porta. Meu filho a bloqueou. Você não vai a lugar nenhum, ele disse, a voz firme pela primeira vez desde que eu o conhecia casado. Até me explicar o que está acontecendo. Débora olhou para ele com olhos de animal encurralado. Amor, você não vai acreditar nesse velho louco, vai? Ele é um impostor, alguém querendo nos extorquir. Nelson caminhou até o centro da sala, ignorando os protestos dela. Eu explico, genro. Senta. Isso vai demorar. Vicente não sentou. Ficou de pé, dividido entre a esposa que ele achava que conhecia e o homem que deveria estar morto. Nelson olhou diretamente nos olhos de Débora. Você me queria morto, filha. Planejou cada detalhe. O veneno na comida. E quando eu desapareci, você correu para pedir morte presumida e ficar com tudo. Mas você cometeu um erro. Você subestimou seu pai. Ele tirou uma pasta de dentro do paletó. Era uma pasta grossa, cheia de documentos organizados por datas. 5 anos de investigação. 5 anos de espera. 5 anos preparando este momento. Eu sempre fui mais inteligente que você, Débora. A diferença é que eu nunca precisei provar isso. Nunca precisei humilhar ninguém para me sentir superior. Mas você me obrigou a ser estratégico. Você me obrigou a pensar como um sobrevivente. E sobreviventes documentam tudo. Débora começou a chorar. Mas eu conhecia aquele choro. Não era arrependimento. Era medo. Medo puro de quem vê a armadilha se fechando ao redor, sem saída. Mas então, algo mudou no rosto dela. Vi a advogada aparecer por trás da máscara de desespero. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão e se endireitou. Isso é golpe, ela disse, a voz ganhando firmeza. Esse homem é um impostor, alguém contratado para extorquir a família. Meu pai morreu há 5 anos. Eu tenho a declaração de morte presumida. Nelson nem piscou. Abriu a pasta com calma metódica e colocou o primeiro documento na mesa de centro. O papel estava um pouco amarelado pelo tempo, mas as letras eram claras, o carimbo oficial bem visível. Laudo toxicológico de 5 anos atrás. Análise da comida que eu guardei numa noite em que você insistiu em preparar o jantar só para mim. Você fez aquela carne assada que eu adorava, lembra? Disse que era um agrado. Resultado do laudo: traços de rodenticida. Veneno de rato, Débora. Você estava me envenenando aos poucos, semana após semana, esperando que eu morresse de causas naturais.
Débora arrancou o papel da mão de Vicente antes que ele pudesse ler direito. Isso é falsificado. Qualquer um pode fabricar um laudo. Vou processar vocês por calúnia, difamação e extorsão. Nelson continuou, inabalável, colocando outro papel na mesa. Cópia do pedido de morte presumida que você entrou na justiça, datado de exatamente 2 anos depois do meu afogamento. E sabe o que é interessante? Nos extratos bancários, você já estava movimentando meu dinheiro 6 meses antes do pedido, transferindo para contas suas, vendendo imóveis no meu nome. Você nem esperou a justiça me declarar morto, Débora. Já estava roubando antes. Débora empalideceu. Isso foi um erro. Eu achei que como herdeira de um homem que ainda não tinha sido declarado morto? Nelson perguntou com calma. Isso tem nome, filha. Fraude, apropriação indébita, falsidade ideológica. Débora tentou outra abordagem. Virou-se para Vicente, pegou as mãos dele. Amor, você me conhece. Você sabe quem eu sou. Esse velho está inventando tudo isso para nos destruir. Provavelmente quer dinheiro. Vamos chamar a polícia. Vamos denunciar esse golpe. Vicente puxou as mãos. Então explica os extratos, Débora. Nelson colocou mais papéis na mesa. Extratos bancários dos 6 meses antes da minha morte. Você desviou 2.300.000 reais das minhas contas. Transferências para empresas fantasmas que você mesma criou. Achava que eu não ia descobrir porque eu ia estar morto, não é? Débora ainda tentou uma última cartada desesperada. Eu tenho um laudo psiquiátrico. Esse homem é mentalmente instável. Ele sempre foi paranoico. A família toda sabe. Nelson sorriu. Um sorriso triste, mas com um brilho de satisfação. Tenho algo melhor que laudo, filha. Ele tirou um pendrive do bolso. Tenho a gravação da ligação que você fez para o seu comparsa 3 dias antes do meu acidente. Sua voz, Débora, dando instruções sobre como sabotar o barco. Solta os parafusos do motor, corta a mangueira de combustível. Tem que parecer acidente. Ele vai afundar no meio da represa e ninguém vai achar o corpo. Quer que eu toque aqui, na frente de todo mundo? Débora tremeu. Nelson colocou mais uma foto na mesa. E aqui está a foto do meu barco, antes de eu morrer. Eu mesmo tirei quando descobri a sabotagem. Dá para ver claramente os parafusos soltos, a mangueira cortada. Você não só me envenenou, Débora. Você sabotou meu barco para me afogar. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. O rosto de Débora desmoronou. Todas as defesas, todos os contra-ataques, todas as mentiras, tudo ruiu de uma vez. Não tinha mais para onde correr. Vicente estava branco. Ele olhava para os documentos espalhados na mesa, para os extratos, para o pendrive na mão de Nelson. Débora, ele disse, a voz quebrando. Me diz que isso é mentira. Por favor, me diz. Ela não disse nada. Só chorava, encostada na parede, como uma criança pega em flagrante. Nelson tirou mais um documento. Meu testamento original. O verdadeiro, não aquele que você falsificou depois da minha morte. Aqui está bem claro, 70% do meu patrimônio ia para instituições de caridade, orfanatos, asilos, hospitais. Você ia herdar 30%. Era muito dinheiro, Débora. Mais do que a maioria das pessoas vê na vida inteira. Mas não era suficiente para você, era? Você nunca me amou, Débora explodiu. Sempre preferiu suas malditas caridades, orfanatos, asilos, desconhecidos. E eu, sua filha, eu não merecia mais? Nelson a olhou com uma tristeza que me partiu o coração. Era a tristeza de um pai vendo o monstro em que sua filha tinha se transformado. Eu não te amava? Eu paguei sua escola, sua faculdade, seu apartamento, seu carro. Paguei suas viagens, suas roupas, seus caprichos. Você nunca trabalhou um dia na vida porque eu bancava tudo. E ainda assim, não era suficiente. Você queria tudo. E estava disposta a me matar para conseguir. Você mereceu, Débora gritou. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que eu já senti na vida. Todos nós congelamos. Eu, Vicente, Graça, Fábio. Até o próprio Nelson pareceu ser atingido por aquelas palavras. Débora percebeu o que tinha dito. Viu o momento exato em que ela entendeu que tinha se entregado. A cor sumiu do rosto dela. A boca se abriu e fechou, tentando voltar atrás.
Eu não quis dizer isso. Eu... Você disse que ele mereceu, Vicente repetiu, a voz oca. Mereceu ser envenenado, mereceu ter a morte forjada, mereceu que a própria filha tentasse matá-lo. Não foi assim. Foi exatamente assim, Vicente gritou, e eu nunca tinha ouvido meu filho gritar daquele jeito. Você tentou matar seu pai por dinheiro. Débora se encolheu. Vicente se virou para mim. E a minha mãe? O que ela te fez? Por que você tratou ela como lixo durante um ano inteiro? Débora não respondeu. Ela te fez alguma coisa? Vicente insistiu. Alguma vez na vida minha mãe te desrespeitou? Silêncio. Eu me levantei. Estava na hora de falar. Eu vou te dizer o que eu fiz de errado, Vicente. Eu atrapalhava os planos dela. Meu filho me olhou confuso. Essa casa é minha, filho. Seu pai deixou para mim. Está no meu nome. Sempre esteve. Débora sabia disso. Ela convenceu você a se mudar para cá com a desculpa de cuidar de mim. Mas o plano dela era outro. Doutor Fábio se aproximou. Posso explicar com sua permissão, dona Carmen? Eu assenti. Vicente, Fábio disse. Esta casa está registrada em nome de sua mãe desde o falecimento do seu pai. O inventário foi feito corretamente. Eu mesmo cuidei da documentação. Sua mãe é a única e legítima proprietária. Mas a Débora disse que... Eu não disse nada, Débora interrompeu. Fábio continuou, ignorando ela. Sua esposa manipulou você para se mudar para cá. Disse que a casa estava abandonada, que sua mãe precisava de companhia. Quando, na verdade, o plano era tomar conta de tudo. Controlar sua mãe, isolar ela, fazer ela desistir ou morrer. Igual fez com o pai dela, eu completei. A diferença é que eu tive mais sorte, ou talvez ela tenha ficado mais preguiçosa. Em vez de me envenenar, decidiu me torturar psicologicamente até eu ir embora. Isso é ridículo, Débora tentou. Vocês estão todos loucos. Ridículo, eu disse, dando um passo na direção dela. Então me explica por que você trancou minhas coisas, por que cortou meu telefone, por que me proibiu de receber visitas, por que me empurrou para o quartinho dos fundos da minha casa, por que rasgou as fotos do meu marido, por que me deu comida no prato do cachorro. Vicente afundou numa cadeira, a cabeça entre as mãos. Eu deixei isso acontecer, ele murmurou. Eu vi tudo e não fiz nada. Olhei para o meu filho, aquele homem de 42 anos que eu tinha amamentado, criado, educado, que eu tinha visto se formar, conseguir emprego, casar, que eu amava mais do que a minha própria vida e que tinha me abandonado. Por que, filho? Perguntei, sentindo as lágrimas escorrerem. Por que você ficou calado? Vicente levantou a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos, o rosto molhado. Eu tinha medo, mãe. Medo de perdê-la. Medo de ficar sozinho. Ela dizia que ia embora se eu defendesse a senhora. Dizia que eu ia ter que escolher entre vocês duas. E eu era covarde demais para enfrentar. Você escolheu ela, eu disse. Todas as vezes. Eu sei. Vicente se levantou e caminhou até mim. Caiu de joelhos na minha frente, segurando a barra do meu vestido como fazia quando era criança. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa por tudo. Eu olhei para ele, meu menino, meu filho, meu sangue, e dei um passo para trás. Levanta, Vicente. Ele me olhou confuso. Mãe. Eu disse levanta. Ele se levantou devagar, sem entender. Você quer meu perdão? Assim, de joelhos na frente de todo mundo? Isso é fácil, filho. Isso é teatro. Não é teatro, mãe. Eu tô arrependido de verdade. Você sabe o que é difícil? Difícil foi receber comida no prato do cachorro enquanto você assistia e não fazia nada. Difícil foi ser trancada no quartinho dos fundos da minha casa enquanto você dormia no meu quarto com ela. Difícil foi ser quase internada numa clínica psiquiátrica hoje de manhã. Vicente arregalou os olhos. Internada? Como assim? Graça se aproximou, o celular na mão. Sua esposa pagou R$ 3.000 para uns enfermeiros virem buscar sua mãe. Queriam levar ela para um hospício. Eu filmei tudo. Ela mostrou o vídeo para ele. Eu vi o rosto do meu filho enquanto ele assistia. Vi a compreensão se espalhando. Vi o horror. Vi a vergonha. Ela ia te internar, ele murmurou, olhando para Débora. Ia, eu confirmei. E você nem ia saber. Ia chegar em casa do trabalho e ela ia dizer que eu tinha surtado,
que precisava de tratamento, e você ia acreditar, como sempre acreditou em tudo que ela disse. Vicente desmoronou. Mãe, Você quer meu perdão, filho? Então me prova que merece. Não hoje, não amanhã. Me prova com tempo, com atitude, com presença. Perdão não se pede, Vicente, se conquista. Ele chorava abertamente agora. Nelson observava em silêncio, provavelmente lembrando da própria dor com a filha. Eu te amo, Vicente. Você é meu filho. Isso nunca vai mudar. Mas amor não é sinônimo de perdão automático. Você vai ter que reconstruir minha confiança, tijolo por tijolo, do mesmo jeito que eu e seu pai construímos essa casa. Eu vou fazer isso, mãe. Eu juro. Não jura, faz. Me virei e fui para a cozinha. Precisava de um momento sozinha. Precisava respirar. Graça veio atrás de mim. Você foi muito dura com ele, Carmen. Eu me apoiei na pia, sentindo o peso de tudo. Fui justa, Graça. 12 meses de silêncio. 12 meses vendo sua mãe ser humilhada e não fazendo nada. Ele não merece perdão fácil. Ninguém merece. Graça colocou a mão no meu ombro. Você tem razão, mas ele é seu filho. Por isso que eu disse que ia precisar de tempo. Não disse que nunca ia perdoar. Disse que ele vai ter que conquistar. Ficamos em silêncio por um momento. Da sala, eu ouvia vozes abafadas. Vicente falando alguma coisa. Débora chorando. Foi quando Débora apareceu na porta da cozinha. Ela estava pálida, desgrenhada, sem nada da elegância que costumava ostentar. O rímel tinha borrado com as lágrimas, deixando rastros pretos nas bochechas. Parecia um animal encurralado que ainda tentava uma última manobra de fuga. Dona Carmen, ela disse, a voz trêmula. Posso falar com a senhora? Em particular? Graça se colocou na minha frente. O que você quer, criatura? Graça, eu disse, colocando a mão no ombro da minha amiga. Deixa, eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Graça me olhou desconfiada, mas se afastou alguns passos. Débora se aproximou, mantendo distância, como se tivesse medo que eu fosse morder. Irônico. Dona Carmen, a gente pode resolver isso, ela sussurrou. Eu vou embora. Sumo da vida de vocês. Para sempre. Peço o divórcio. Abro mão de tudo. Desapareço. Mas não precisa chamar a polícia. A senhora não quer ver seu filho sofrendo num divórcio público, quer? Escândalo nos jornais, todo mundo sabendo da nossa vida. Eu olhei para ela. Aquela mulher que tinha tentado matar o próprio pai, que tinha me humilhado por 12 meses, que tinha me dado comida no prato do cachorro, que tinha tentado me internar num hospício e agora queria negociar. Débora, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Você me deu comida no prato do cachorro. Você filmou a humilhação. Você tentou me internar. Você empurrou eu na escada. Ela arregalou os olhos. Não sabia que eu tinha contado para alguém sobre o empurrão. Você acha que eu tenho medo de escândalo? Continuei. Você acha que eu tenho vergonha de contar para o mundo o que você fez? Eu sou professora aposentada, Débora. Passei a vida ensinando que a verdade deve ser dita. E a verdade sobre você vai ser dita. Não em sussurros, em voz alta, num tribunal. Débora recuou, a última esperança morrendo nos olhos dela. A senhora vai se arrepender, ela sibilou. Não, você vai, e vai ter muito tempo para se arrepender. Anos, provavelmente. Débora abriu a boca para responder, mas foi interrompida. A campainha tocou. Graça e eu trocamos um olhar. Deve ser a polícia, eu disse. Voltamos para a sala. Dr. Fábio estava abrindo a porta. Uma mulher de uns 50 anos entrou, seguida por 2 policiais fardados. Ela usava terno, tinha cabelo curto grisalho e olhos afiados que analisavam tudo ao redor. Boa tarde. Sou a delegada Mônica Braga, da Delegacia de Proteção ao Idoso. Recebemos uma denúncia de tentativa de homicídio e maus tratos. Débora, que estava encolhida num canto da sala, levantou a cabeça. Eu não fiz nada. A delegada a olhou com calma profissional. A senhora é Débora Campos Silveira? Sou. Está detida para averiguação. Temos um mandado. Débora olhou ao redor, desesperada, procurando uma saída que não existia. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho direitos. Cadê meu advogado? A delegada fez um sinal para os policiais que se aproximaram de Débora.
A senhora tem o direito de permanecer calada. Tudo o que disser pode e será usado contra a senhora. Tem o direito a um advogado. Se não puder pagar um, o Estado providenciará. Enquanto um dos policiais colocava as algemas em Débora, ela olhou para Nelson com ódio puro. Você fez isso, seu velho maldito! Nelson a encarou sem piscar. Eu esperei 5 anos, Débora. 5 anos escondido, com medo da minha própria filha. 5 anos juntando provas, esperando o momento certo. Esse momento chegou. A delegada se virou para Nelson. Senhor Nelson Campos Silveira, o senhor tem as provas que mencionou na denúncia? Nelson entregou a pasta. Tudo está aqui, delegada. Laudos toxicológicos, extratos bancários mostrando os desvios, cópia do pedido de morte presumida fraudulento, gravações de conversas entre minha filha e o comparsa que ajudou a forjar minha morte. 5 anos de investigação particular. Tudo documentado. A delegada folheou rapidamente os documentos, os olhos se arregalando. Isso é bastante completo. Eu sabia que se fosse denunciar, tinha que ser a prova de qualquer defesa. Minha filha é formada em direito. Eu não podia deixar brechas. Eu me aproximei da delegada. Com licença, eu também tenho provas. Fui até minha bolsa e tirei a caderneta. Aquela caderneta de capa de couro surrada que tinha sido minha companheira nos últimos 12 meses. Cada página carregava uma dor. Cada linha era uma humilhação registrada. Mas agora, aquelas mesmas páginas seriam minha arma. O que é isso? A delegada perguntou. 12 meses de maus tratos documentados, delegada. Cada ofensa, cada humilhação, cada restrição que ela me impôs. Data, horário, frase exata que foi dita, testemunhas quando havia. 347 ocorrências. A delegada pegou a caderneta e começou a folhear. Eu vi as sobrancelhas dela subindo à medida que lia. Página após página de anotações meticulosas. O trabalho de uma professora que sabia que palavras têm poder, mas palavras escritas têm poder de prova. A senhora anotou tudo isso, com essa riqueza de detalhes? Sou professora aposentada de português, delegada. 35 anos de carreira corrigindo redações, ensinando gramática, mostrando para os meus alunos a importância de se expressar com clareza. Eu sei o valor de um registro bem feito. Cada data, cada horário, cada frase exata. Porque eu sabia que um dia essa caderneta seria minha voz num tribunal. A delegada continuou lendo, balançando a cabeça com uma mistura de admiração e indignação pelo que estava escrito ali. Isso aqui é uma linha do tempo completa. Datas, horários, frases exatas. A senhora, inclusive, anotou as testemunhas de cada incidente. Dona Graça, minha vizinha, testemunhou vários episódios, e hoje de manhã ela filmou a tentativa de internação forçada. Graça se aproximou e mostrou o vídeo no celular. A delegada assistiu em silêncio. Quando terminou, olhou para Débora com uma expressão que misturava nojo e profissionalismo. Tentativa de cárcere privado de idoso. Mais uma acusação. Eu estava tentando ajudar, Débora gritou. Ela é louca, ela precisa de tratamento. A delegada ignorou. Dona Carmen, a senhora pode vir à delegacia amanhã para prestar depoimento formal? Posso, delegada, estarei lá. E a senhora? Ela se virou para Graça. Pode nos enviar esse vídeo? Claro, mando agora mesmo. E tem mais uma coisa, delegada, eu disse. Na noite do prato, ela me filmou humilhando. Depois tentou apagar, mas o celular dela tem backup automático. A delegada anotou. Vamos solicitar acesso à nuvem dela. Se o vídeo estiver lá, é mais uma prova. Débora arregalou os olhos. Eu vi o momento exato em que ela entendeu que tinha se condenado com a própria filmagem. A delegada guardou a caderneta e os documentos de Nelson numa pasta. Senhores, isso aqui vai render um processo longo. Tentativa de homicídio qualificado, fraude, falsidade ideológica, maus tratos a idoso, tentativa de cárcere privado. A lista é extensa. Ela fez um sinal para os policiais. Podem levar. Os policiais começaram a conduzir Débora para fora. Ela se debatia, gritava, tentava se soltar. Vicente, faz alguma coisa. Você é meu marido. Me defende. Meu filho estava parado no meio da sala, imóvel. Ele olhou para a esposa sendo arrastada e não se moveu.
Vicente, por favor! Ele virou o rosto. Eu vou destruir vocês, Débora berrou enquanto era levada. Todos vocês. Eu vou sair dessa e vou fazer vocês pagarem. A delegada suspirou. Pode continuar falando, senhora. Tudo será registrado e usado contra você. A porta se fechou. O som das sirenes começou e foi diminuindo à medida que a viatura se afastava. E então, silêncio. Eu olhei ao redor da sala. Nelson estava sentado numa poltrona, o rosto cansado, mas aliviado. Fábio organizava papéis. Graça segurava minha mão. Vicente continuava parado no mesmo lugar, olhando para a porta por onde Débora tinha saído. Era estranho. Por 12 meses, aquela mulher tinha dominado essa casa. Tinha controlado cada aspecto da minha vida. Tinha me feito sentir uma intrusa no meu próprio lar. E agora ela tinha ido embora. De algemas. Acabou, eu disse, mais para mim mesma do que para qualquer um. Nelson se levantou e veio até mim. Obrigado, Carmen. Você me devolveu minha vida. Você me avisou, Nelson. 8 meses atrás, na Praça da Liberdade, você me disse o que ia acontecer. Eu só ouvi. A maioria das pessoas não teria acreditado num estranho que dizia ter sido morto pela própria filha. Eu sorri. Eu sou professora. Aprendi a prestar atenção nas palavras e nas ações. Você me disse o que ela era. Ela me mostrou quem era. A matemática bateu. Vicente se aproximou devagar, hesitante. Senhor Nelson, eu sinto muito. Eu não sabia de nada disso. Ela nunca me contou. Nelson o olhou por um longo momento. Você não sabia ou não queria saber? Tem diferença, filho. Vicente baixou a cabeça envergonhado. Mas eu entendo, Nelson continuou. Você é vítima dela também. Não tanto quanto sua mãe ou quanto eu, mas é vítima. Débora sabe manipular, sabe fazer as pessoas acreditarem no que ela quer. O que eu faço agora? Vicente perguntou, a voz perdida. Eu respondi antes que Nelson pudesse. Você vive, filho. Você recomeça. Ele me olhou. E nós, mãe? Eu e a senhora? Eu respirei fundo. Nós vamos precisar de tempo, muito tempo, mas somos família, Vicente. Família a gente não joga fora, mesmo quando ela nos decepciona. Ele assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Eu vou reconquistar sua confiança, mãe. Eu prometo. Não prometa, faça. As semanas seguintes foram de reconstrução. Nelson voltou para São Paulo, para recomeçar a vida, ressuscitar, como ele disse. Eu retomei meu quarto principal, coloquei as fotos do Joaquim de volta nas paredes e fui reconquistando minha casa um cômodo por vez. Vicente aparecia toda semana, tentando reconstruir o que tinha quebrado. Graça vinha quase todo dia, como sempre deveria ter sido. E Débora? Ficou presa, aguardando julgamento por uma lista de crimes que ia render anos atrás das grades. Era fim de tarde de um domingo quando aconteceu a cena que vou lembrar pro resto da minha vida. Eu estava sentada na varanda, tomando café, olhando o pôr do sol. Era aquele horário mágico em que o céu de Belo Horizonte fica dourado e rosa, e tudo parece mais bonito do que realmente é. Thor apareceu do nada. O pastor alemão que Débora e Vicente tinham comprado há 1 ano. Quando ela foi presa, Vicente quis doar o cachorro. Mas eu não deixei. A culpa não era do bicho. Ele era só um cachorro inocente que não fazia ideia de que seu prato tinha sido usado como instrumento de humilhação. Nos primeiros dias após a prisão de Débora, Thor ficava confuso, procurando ela pela casa. Ia até a porta, choramingava, voltava. Cachorro não entende quando as pessoas vão embora. Cachorro só sente a ausência. Aos poucos ele foi se acostumando comigo. Eu dava comida, fazia carinho, levava para passear, e ele foi transferindo a lealdade dele para mim. Agora, Thor era meu companheiro. Dormia aos pés da minha cama. Me seguia pela casa. Latia quando alguém chegava, protetor. Era engraçado como a vida funciona. O cachorro que Débora tinha comprado para fazer parte da casa perfeita dela acabou se tornando o meu melhor amigo. Thor deitou aos meus pés na varanda, colocando o focinho na minha sandália. Oi, Thor, eu disse, fazendo carinho atrás da orelha dele. Você não tem culpa de nada, né? Você só queria sua comida. Você não sabia que seu prato ia ser usado para me machucar. Ele abanou o rabo como se entendesse. Foi quando Vicente apareceu na porta da varanda. Mãe,
Posso sentar? Eu olhei para ele. Meu filho, 42 anos, mas naquela hora parecia um menino de 10 anos que vinha pedir desculpas depois de fazer arte. Fiz sinal para o banco ao meu lado. Senta. Ele sentou. Ficamos em silêncio por um momento, olhando o sol se pôr. Mãe, fala. Naquele dia, do prato, o que a senhora pensou de mim? Eu demorei para responder. Era uma pergunta pesada. Merecia uma resposta honesta. Eu pensei que tinha perdido meu filho para sempre. Vicente engoliu em seco. Mas aí, eu continuei, eu olhei para os seus olhos e vi vergonha, vi dor, vi um homem preso num casamento que ele não sabia como sair. Era isso mesmo, mãe. Eu estava preso. Ela me sufocava. Eu não sabia mais quem eu era. Eu sei, filho. Por isso eu não desisti de você. Desisti do menino fraco que tinha se casado com ela. Mas apostei no homem que podia nascer das cinzas. Esse homem tá nascendo, mãe. Devagar, mas tá. Eu estendi a mão e segurei a dele. Ficamos assim, em silêncio, olhando o sol sumir atrás dos prédios. Mãe, fala, a senhora se arrepende de ter jogado o prato nela? Ele assentiu para a cozinha, onde tudo tinha acontecido. Eu pensei na pergunta, na noite do prato, na humilhação planejada, na comida misturada com restos de ração, no sorriso cruel de Débora, no silêncio covarde do meu filho, e no momento em que eu joguei aquele prato de volta nela. E depois pensei em tudo que veio depois. A ligação, a chegada de Nelson, as provas, a prisão, a justiça. Não, eu disse finalmente. Não me arrependo. Por quê? Porque naquele momento, quando eu peguei aquele prato sujo e joguei de volta nela, eu entendi uma coisa importante. O quê? Olhei para o horizonte, onde o sol já tinha desaparecido, mas ainda pintava o céu de cores impossíveis. Ela quis me rebaixar ao nível de um animal, filho. Quis me fazer sentir menos que humana. Quis me destruir por dentro antes de me destruir por fora. Respirei fundo. Mas ela esqueceu de uma coisa. Cachorro é leal. Cachorro perdoa. Cachorro ama sem pedir nada em troca. Cachorro protege sua família até o fim. Mas sabe o que mais cachorro faz? O quê? Morde quando é maltratado. Olhei para Thor, que ainda estava deitado aos meus pés, olhando para mim com aqueles olhos inocentes. Se ser tratada como cachorro significa ter essas qualidades, então o prato não me humilhou, Vicente. Me libertou, porque naquela hora eu tive certeza absoluta de uma coisa. De quê, mãe? Eu sorri. Entre eu e ela, o animal da casa não era eu. Vicente ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Thor, como se entendesse que estávamos falando dele, levantou e colocou a cabeça no meu colo. Eu fiz carinho no pelo dele, sentindo a paz que só os animais conseguem transmitir. E no fim, Thor, eu disse baixinho, quase para mim mesma, a dona do seu prato herdou a coleira. A cadeia dela tem grades de verdade. O sol terminou de se pôr. As primeiras estrelas começaram a aparecer. Eu fechei os olhos, respirei fundo o ar da noite e senti algo que não sentia há mais de um ano. Paz. Paz de verdade. Paz profunda. A paz de quem sobreviveu a uma guerra e saiu do outro lado inteira. Joaquim, onde quer que estivesse, devia estar orgulhoso. Eu tinha recuperado minha casa, minha dignidade, meu filho. E Débora? Débora ia passar os próximos anos atrás das grades, pagando por tudo o que fez. Ao pai que ela tentou matar, à sogra que ela torturou, ao marido que ela manipulou. Justiça tinha sido feita. Mãe, Vicente disse baixinho, fala, filho. Obrigado por não ter desistido de mim. Eu apertei a mão dele. Mãe não desiste de filho, Vicente. Nunca. Mesmo quando o filho merece. Ele riu baixinho. Eu ri junto. E ficamos ali, mãe e filho, vendo as estrelas aparecerem, com um cachorro dormindo aos nossos pés. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tudo ia ficar bem. E o prato do cachorro? Eu joguei fora. Peguei aquele prato de alumínio amassado, olhei para ele por um longo momento e joguei no lixo com força. Comprei um novo para Thor, vermelho, bonito, com o nome dele escrito na borda. O prato velho era símbolo de humilhação. O novo é símbolo de recomeço. Débora quis me transformar em cachorro. Não sabia que cachorro é o bicho mais leal que existe.
E que mordida de cachorro velho deixa a marca para o resto da vida. E você? Conhece alguém que está passando por uma situação parecida? Às vezes, a pessoa mais silenciosa da família é a que mais precisa de ajuda. Se essa história te tocou, deixa seu like e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo. Você acredita que a justiça sempre chega, mesmo que demore?